Houve uma tentativa de branqueamento no Brasil? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andresa Tavares e hoje a gente vai falar sobre esse tema tão polêmico que algumas pessoas ainda têm dúvida e ainda contestam sobre essa questão. Então vamos lá. O Brasil do século XIX era totalmente dependente da exportação do café para outros países. E junto com essa economia vinha o trabalho escravo negro, que foi profundamente enraizado desde o período colonial. Em 1868, já havia no parlamento algumas medidas mais radicais criadas por alguns políticos em relação à abolição da escravatura. Porém, foram tomadas algumas medidas paliativas, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, criada em 1871, que concedia liberdade aos filhos das mulheres escravizadas a partir daquela data. Também foi criada em 1885 a Lei Saraiva, que garantia liberdade aos escravos após os 60 anos de idade. Essas leis não eram efetivas. O índice de mortalidade das crianças de 0 a 5 anos correspondia a 40% naquela época, além dos escravos não conseguirem chegar até os 60 anos. Até 1870, o preço de mercado de um escravo estava crescendo de maneira razoável, até porque a economia cafeeira estava em um momento de expansão crescente. Apenas na cidade que os sinais de escravidão estavam lentamente desaparecendo. No campo rural, ainda existia escravidão e ela ainda era fomentada através da economia cafeeira. A partir da década de 1870, começaram a ter algumas restrições quanto ao mercado de escravos e algumas taxas no deslocamento deles entre as províncias, além do aumento do valor deles, do valor de compra dos escravos. E isso se juntou à queda do preço do café. Em paralelo à dificuldade de se obter um escravo e também em questão ao seu preço de compra e também à sua manutenção, também aliada à baixa do preço do café, começou o início de mudança de ideia da população em relação ao trabalho escravo. E isso acarretou, foi um dos motivos da abolição de 1888. Pessoal, contextualizei esses acontecimentos antes da abolição, porque agora a gente vai entrar num assunto que foi o início do sistema colonato no Brasil, que aconteceu em 1870. Foi o início da vinda dos imigrantes de outros países para o Brasil. E sim, aconteceu essa tentativa de branqueamento por parte do governo para o quê? Para a substituição da mão de obra escrava e também para apagar a história do Brasil escravagista. Eles estavam vendo que uma hora ou outra ia acontecer a abolição, que ocorreu em 1888, que a gente foi um dos últimos países a ceder a liberdade para as pessoas pretas. Então, assim, tudo que eu falei vai contextualizar essa parte do colonismo aqui no Brasil. O sistema de colonato foi implantado lentamente em 1870, mas ele se expandiu a partir de 1883. O que era esse sistema? Consistia em o imigrante vir para o Brasil e ele ser responsável pela agricultura, pela plantação de alguns pés de café, e em troca, pelo seu trabalho, ele receberia uma renda fixa mais variável, além de ter direito a um pedaço de terra, aonde ele poderia plantar e poderia também criar animais ou vender as terras e receber o lucro. Ou seja, foi a substituição da mão de obra escrava, de maneira remunerada. Segundo o IBGE, entre 1884 até 1933, o Brasil recebeu cerca de 3,9 milhões de imigrantes de diversas nacionalidades, entre eles portugueses, italianos, alemães, espanhóis, sírios, japoneses, entre outros. Ou seja,
foi realmente substituída a mão de obra escrava pela mão de obra paga. O que aconteceu após a abolição da escravatura? Bom, é importante a gente esclarecer que não houve nenhum projeto significativo por parte do governo que retomasse a dignidade dessas pessoas que foram escravizadas. Então, não teve nenhum projeto de realocação dessas pessoas, dando a elas o mínimo, que seria uma terra para eles também plantarem, um trabalho digno. Como Carolina Maria de Jesus fala, a maioria, em sua maioria, foram jogados literalmente para o quarto de despejo, que foram as favelas, foi o início das favelas. Os negros que iam para a cidade, a eles sobravam quase nada, né? Não tinham trabalho, então eles viviam ali em péssimas condições de trabalho, eles aceitavam os piores serviços possíveis para sobreviver. Então a gente via, o que foi visto foi uma desigualdade muito grande, muito cruel. Não foram lhes proporcionados as mesmas oportunidades proporcionadas aos imigrantes. Muitos ex-escravos voltaram para as fazendas onde eles foram escravizados e continuaram trabalhando lá, continuaram sendo escravos até a sua morte. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem para o máximo de pessoas possíveis e dê uma força lá no meu Instagram, @AndresaTavares. Até o próximo vídeo. Tchau!